Banco Alimentar contra a Fome. Está agora na moda criar bancos alimentares contra a fome. Melhor, o Banco Mundial contra a Fome, com delegações várias, múltiplas, em diversas cidades do país e dos países da Europa e de outras partes do mundo. Os chamados bancos alimentares contra a fome. E a grande pergunta que se coloca perante esta nova realidade cada vez mais fluorescente é esta: quem sai a ganhar com a recolha de alimentos à porta dos supermercados que depois são entregues ao Banco Alimentar contra a Fome? Quem sai a ganhar? Sabem que o Banco Alimentar contra a Fome, embora pareça o contrário, é uma criação, uma invenção do grande poder financeiro global. Quer dizer, o grande capital que acaba de vencer a sua primeira grande guerra mundial financeira e de a vencer em toda a linha, chamam-lhe crise financeira, mas isso é aldrabice. É a primeira grande guerra mundial financeira. Ele acaba de a vencer e nem precisou de usar arma alguma. Os aviões supersónicos que despejam bombas já estão ultrapassados. A guerra agora faz-se sem essas obscenidades. Inventaram-se outras mais bem sonantes. E uma delas é precisamente o Banco Alimentar contra a Fome, que abre delegações em todo o lado. Quer dizer, o grande capital, com a sua primeira grande guerra mundial financeira, já vitoriosa, destruiu quase da noite para o dia todos os direitos dos trabalhadores, conseguidos com suor, sangue e lágrimas ao longo de várias gerações. Fomentou o desemprego em massa, e cada vez haverá mais, a menos que diminua a população mundial. E agora acaba de inventar, de criar uma instituição bem sonante que dá pelo nome de Banco Alimentar contra a Fome. Pensam que foram os desempregados, pensam que foram os da fome que criaram o Banco Alimentar contra a Fome? Que ingenuidade, se assim pensam. Foi o senhor dinheiro, o grande capital, primeiro fabrica a fome e os famintos em massa.
desemprego e desempregados em massa. E depois, num gesto que parece de bondade, mas que é de assassínio, de humilhação a mais perversa, cria uma instituição que dá por esse nome de Banco Alimentar contra a Fome. E não é que aparecem logo exércitos de pessoas voluntárias, sobretudo entre a gente mais nova e algumas pessoas já mais velhas, sabidas, doutora senhora fulana de tal, ou doutor senhor fulano de tal, que se colocam à frente da instituição, claro, e começam a fomentar determinadas iniciativas que se resumem praticamente a duas. Uma é recolher à porta dos supermercados produtos alimentares de longa duração, depois transportá-los para grandes armazéns que são onde está o Banco Alimentar ou as delegações do Banco Alimentar contra a Fome, colocados aí nas devidas prateleiras e por géneros especiais, todos acantonados, provavelmente em condições razoáveis de conservação. E a segunda iniciativa é distribuí-los depois por pessoas, por famílias, supostamente na condição de famílias e pessoas com fome, ou à beira disso. E aí entram depois as instituições, as chamadas instituições de solidariedade social e outras afins, muitas delas, se não a maioria, eu acho que a maioria, nas mãos de eclesiásticos, de clérigos, que assim dão simultaneamente, com uma mão dão a hóstia na missa e a água no batismo e cobram o respectivo dinheiro, e com a outra mão dão o arroz, o açúcar, as batatas, a massa, aquelas coisas que são fundamentais para uma pessoa não morrer de fome. E não é que os jovens, na sua generosidade, mas também ingenuidade, colaboram nisto. O Banco Alimentar contra a Fome. Quem sai a ganhar com a recolha de alimentos à porta dos supermercados? Pensem bem. Olha que a recolha não é feita de graça. Isto é, as pessoas entram no supermercado, que é do grande capital, compram aquilo de que necessitam para si e recebem à entrada uma saca, ou várias, onde colocarão produtos que também compram para o Banco Alimentar contra a Fome. Quer dizer, as populações é que pagam os produtos que compram ao grande capital que os vende. Depois, o grande capital vai distribuí-los às pessoas que primeiro fez famintas, desempregadas, com fome, e parece que está a fazer um ato de bondade e está a enriquecer, a acumular cada vez mais o seu dinheiro. Porque os produtos não são partilhados, são comprados. E quem sai a ganhar? O supermercado, o senhor dinheiro, o grande capital, pois claro. Ai, santa ingenuidade! Acordemos, irmãs, irmãos!